Eu fiz aqui vídeos provando que o depoente da CPI das fake news mentiu. Eu falei aqui, vários e vários jornalistas declararam solidariedade à jornalista da Folha, que foi alvo das mentiras do depoente da CPI das fake news, do Hans River. Foi provado já que ele estava mentindo, mas é engraçado uma coisa que muita gente não percebe. A mídia, a imprensa corporativa, eles plantaram, eles só estão colhendo o que eles mesmos plantaram. Eles ficaram anos e anos e anos fomentando o antipetismo, dizendo que o PT era extremista, que o PT era de extrema esquerda, eram quase ditadores, dizendo, inclusive, muitos deles faziam artigos semanalmente dizendo que o PT queria impor uma ditadura e em nenhum momento eles se preocupavam em desmentir as fake news contra o PT, não, nada, deixava rolar, porque para eles era bom, porque eles estão sempre a serviço do mercado financeiro. E agora eles estão colhendo. Mas tem uma coisa, eles continuam plantando, eles continuam mentindo. Ontem saiu um texto do Noblat na Veja, dizendo tantas mentiras sobre o Lula, sobre o PT, mas tantas mentiras, é um negócio escandaloso. Foi ontem, não foi de 5, 6 anos atrás não, foi só uma lembrança para ver como é que era nos tempos que o PT estava no governo, que não parou e não vai parar. Eles continuam plantando mentiras, fomentando a polarização e o antipetismo e dando munição para a extrema-direita. Eles continuam fazendo isso, então eles estão colhendo e vão continuar colhendo. E eu vou já falar sobre tudo isso, sobre como a imprensa continua enganando e fazendo esse papel que para o Bolsonaro tá ótimo, é uma dobradinha assim, ó, que para eles Bolsonaro deve estar assim, ó, eu amo a Folha, eu amo o Estadão, eu amo a Rede Globo, eu amo todos eles. Mas antes, se você é contra essa corja aí, se você viu isso tudo acontecer e já estava percebendo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se for inscrito, chama seus amigos, amigas, parentes para se inscreverem no canal e vamos aqui fazer oposição a esse desgoverno. A gente faz oposição aqui todos os dias. É de graça se inscrever. É 1 segundo, é só clicar num botão, tá embaixo do vídeo o botão inscrever, clica, tá inscrito. Agora vamos falar sobre isso. Ó, um exemplo é a greve dos petroleiros. Para quem não sabe, os petroleiros estão em greve e muita gente talvez não saiba. Se você é de esquerda, provavelmente você sabe. Se você é um cidadão que não liga muito para política, você não sabe que os petroleiros, mais de 15 mil pessoas estão em greve. É a maior greve dos últimos 10 anos nesse país, é a greve dos petroleiros. Os petroleiros pedem que a Petrobras cancele a demissão de mais de 1.000 trabalhadores de uma empresa ligada à Petrobras no Paraná e pedem melhores condições e pedem que a Petrobras reative as refinarias que desativou. Muita gente não sabe, mas o preço da gasolina no Brasil está alto porque antigamente a Petrobras, o Brasil é autossuficiente em petróleo, a Petrobras tirava o petróleo, mandava para as refinarias no Brasil, refinava esse petróleo e aí chegava na bomba com um preço justo, R$3, 3 e pouco, tinha época que era até mais barato, tá? O ICMS era o mesmo de hoje. Aí o que acontece? A partir do governo Michel Temer, e aí o Bolsonaro ampliou isso muito, muito mesmo, por isso que disparou o preço quando ele assumiu, a Petrobras começou a vender refinarias para empresas estrangeiras que estão explorando o pré-sal. Então essas empresas norueguesas, chinesas, americanas, pegam o nosso petróleo de graça, eles pagaram o preço de banana lá, não pagam impostos pelo petróleo, pegam as refinarias que eram nossas, que eles compraram também a preço de banana, refinam e mandam pro país deles sem pagar imposto nenhum. Estão literalmente roubando o nosso petróleo. E aí o que acontece? A Petrobras pega o petróleo e envia para os Estados Unidos petróleo cru. Os Estados Unidos, empresas americanas, refinam esse petróleo e a Petrobras importa de novo em dólar, pagando o preço de mercado, ou seja, se o preço flutuar, for para cima, a gasolina vai subir no Brasil porque a Petrobras está comprando de volta isso refinado deles. Se cair, a gente sabe que não cai tanto na bomba, mas pois bem, compra em dólar o petróleo já refinado, em vez de refinar aqui, e aí seria um preço justo para todos os brasileiros. O Bolsonaro, ele, com certo apoio da mídia, eu vou explicar como, ele diz que a culpa é do ICMS, que o ICMS é que faz o preço estar tão alto. Se alguém tirar o ICMS do preço da gasolina, quebra o país. Falaram, se não tiver reforma da Previdência, quebra o Brasil. Não, se tirar o ICMS, aí quebra de vez o país em menos de uma semana. Mas o Bolsonaro, sabendo que ninguém vai tirar esse ICMS, ele usa o ICMS como desculpa. Só que tem uma coisa, no governo Dilma, no governo Lula, o ICMS era o mesmo e a gasolina custava R$2, R$3.
Então não fecha a conta do Bolsonaro. Pois bem, por que com o apoio da mídia? A mídia chega, pega o que o Bolsonaro fala, a mentira que ele fala, dá aspas no Bolsonaro. O Bolsonaro diz que a gasolina está cara por conta do ICMS. E aí a mídia estampa isso na capa. E aí o que o Bolsonaro falou, sendo mentira ou não, tá lá na capa. Todo mundo lê, os bolsominions leem e dão mais razão ainda a ele. Falam, até a mídia que odeia o Bolsonaro está admitindo. Mas não, a imprensa não está admitindo, só está dando aspas para o que ele falou. E não faz questão nenhuma de desmentir na mesma matéria, não. Faz uma outra matéria que geralmente não tem tanto destaque, porque não é a palavra do presidente, é algum articulista ou algum jornalista desmentindo, então vai ter menos destaque. Faz uma outra matéria para desmentir. E aí a palavra do presidente está lá na primeira página, está lá em letras garrafais dizendo que a culpa é do preço do ICMS. Como não está desmentindo na mesma matéria e 99% dos brasileiros só leem títulos, o brasileiro não foi educado para ler muito, o que acontece? Fica a mentira. Então a imprensa faz a dobradinha com o Bolsonaro e ajuda o Bolsonaro a propagar as mentiras dele sobre preço da gasolina, sobre economia e sobre tudo, até às vezes sobre os ataques que ele faz à imprensa. A própria imprensa dá tiro no pé e coloca as aspas na primeira página e dá microfone para os ataques dele. E a imprensa continua plantando e fomentando o antipetismo. Eu falei aqui sobre o artigo do Noblar, que ele diz que o Lula... Ele fala, entre outras coisas, que o Lula tem inveja do FHC, que o Lula sabia que ele não seria candidato, que o Lula não sabia que seria preso, que o Lula não sabia que seria condenado, e o próprio Lula disse que não. Ele desde antes ele falou, eu sei que eu vou ser condenado, preso, eu sei qual é o golpe que eles estão dando, eu não vou fugir porque eu não quero. E aí o Noblar, ele fala totalmente contrário, ele agora lê mentes, Noblar da Veja, ele é psíquico, ele consegue ler mentes das pessoas. Ele diz que toda a militância do PT e todos os petistas estão incomodados com o fato que o Lula foi condenado 2 vezes, ignorando completamente a Vaza Jato, ignorando completamente os desmandos do Sérgio Moro, que virou ministro do Bolsonaro. Ele diz que o Lula tem inveja do Fernando Henrique Cardoso. Meu Deus do céu. Isso saiu na Veja, estava ontem na página inicial do site da Veja, para vocês verem como a mídia continua fomentando o antipetismo, continua mentindo, continua plantando. E no fim ele vai colher. Porque se continuarem assim, e claro, com a inércia da esquerda nas comunicações, eles vão colher. Que a hora que começarem ontem e hoje estão perseguindo uma jornalista da Folha, já vão perseguir o Noblar, já vão perseguir outros, já vão pedir a demissão de um ou de outro porque vai fazer uma ou outra crítica pontual ao Bolsonaro e vão ser demitidos. E aí, o que acontece? Eles vão reclamar. E aí eles vão continuar dizendo que mas são os dois extremos. De um lado tem a esquerda e do outro lado tem o Bolsonaro. Assim como a Vera Magalhães, que é aquela que agora ela é do Estadão, ela fez um editorial dizendo que era uma escolha muito difícil entre o Haddad e o Bolsonaro, porque eram dois extremos, dois lados de uma moeda. E agora ela faz críticas ao Bolsonaro e eu sempre pensei, é uma escolha difícil, né? E a Vera Magalhães agora ela é a diretora lá do Roda Viva. O primeiro entrevistado foi o Sérgio Moro e ela, pela primeira vez na história do Roda Viva, ela enviou para o entrevistado a lista de quem ia entrevistá-lo para que ele aprovasse, para que não tivesse ninguém que o Sérgio Moro não gosta. Olha só que coisa, olha só, escolha difícil, né, Vera? Que coisa, que vergonha. Jornalistas, tem tantos da Folha que ficavam, eu lembro da Folha fazendo matéria sobre a corrupção do Kassab, que foi prefeito de São Paulo, e colocando a foto do Haddad, que era o atual prefeito. Eu lembro disso. Eu lembro de jornalistas do Globo que agora alguns criticam o Bolsonaro nas redes sociais, fazem uma matéria outra contra ele, colocando malas de dinheiro do Gedel, aquele lá na Bahia, 51 milhões de malas de dinheiro, e na manchete grandão estampando Lula e Dilma são delatados, para parecer que as malas eram do Lula e da Dilma. E do lado, no cantinho assim, falando sobre as malas de dinheiro, sem citar o nome de ninguém, com uma coisa horrível, escandalosa, para fomentar o antipetismo, para levar a pessoa ao erro, para induzir o leitor ao erro. Eu lembro de tudo isso. Eu lembro da Globo falando no Jornal Nacional, o William Bonner com aquela carinha dele, falando que mas as vendas no Natal aumentaram 9%. Depois a Federação dos Lojistas dizendo, não, caíram as vendas no Natal em comparação ao ano anterior, não aumentaram nada. E a Globo não fazendo nada para se retratar. Foi uma matéria de 10 minutos mostrando como a economia está bem. Eu lembro do William Bonner também com aquela carinha dele e com
a companheira de bancada dele, que sempre muda, falando, olha, a economia está bem, olha os empreendedores do iFood e do Uber Eats, entregadores, empreendedores, ele trabalha o quanto ele quiser, quantas horas por dia ele quiser ele trabalha, não precisa ficar se submetendo aos horários do patrão, olha que coisa maravilhosa. E aí eles não dão a matéria de que 70% dos entregadores desses aplicativos ganham menos de um salário mínimo por mês. Não, aí não fazem. Então eles continuam plantando o lixo. E quando você planta esse tipo de coisa, o que vai colher lá no futuro? Lá no futuro, a mídia vai se arrepender. E eu vou dizer por quê. Porque o bolsonarismo, eles estão usando as verbas da Secom, 200 milhões de reais por ano, e eles estão, pouco a pouco, financiando a mídia bolsonarista. Se você for nos canais oficiais que contam visitação de sites e pegar a visitação desses sites de direita, de extrema direita, que os bolsonaristas sempre, eles nunca compartilham notícias da Globo, da Folha, da Record, não. Sempre dos sites da extrema direita. Você vai pegar a visitação deles, está aumentando, está cada vez maior, está muito grande. É o que acontece, como eles estão ganhando dinheiro da Secom, dinheiro de todos os lados, o que acontece? Eles estão se profissionalizando e eles estão ficando cada vez maiores. Em algum momento, eles vão fazer frente à grande mídia porque eles vão começar a ter uma verba cada vez maior. Então a grande mídia lá no futuro vai ter grandes problemas. E eu nem vou falar aqui da morte da TV porque a TV está com dias contados. Hoje em dia uma pessoa jovem, pega qualquer menino de 5 a 10 anos de idade, não assiste TV, ele não liga na Globo, no SBT, pergunta para ele o que passou na Record semana passada, um programa da Record, não pergunta dois, um só, não sabe. Você conhece uma coisa que passa na Globo? Não sabem. TV para eles é para assistir YouTube, Netflix, talvez Amazon se tiver, e é para esse tipo de coisa, só para internet. Então a TV aberta, TV a cabo, tá morrendo pouco a pouco. Espera chegar ao 5G. Vai ter internet em tudo, até sua geladeira vai ter internet daqui a alguns anos. E a gente pode falar, demora para chegar no Brasil. Não demora não. 10 anos atrás, em 2010, ninguém que eu conheço tinha um smartphone, inclusive eu. Hoje, com certeza você está numa tela touchscreen, que você tem o celular tudo ali. 5 anos atrás, quase ninguém tinha um celular touchscreen. Hoje todo mundo tem. Então, a tecnologia está chegando cada vez mais rápido porque importa ao mercado financeiro que chegue a tecnologia cada vez mais rápido. E o mercado financeiro quer que as pessoas que ainda não têm internet tenham acesso à internet o quanto antes, para que elas possam ser manipuladas pela internet. O mercado financeiro quer que as pessoas que não têm acesso à tecnologia tenham acesso a essa tecnologia o quanto antes. A tecnologia está na palma da sua mão. Por quê? Porque assim elas podem ser manipuladas. É diferente a gente pegar e falar assim, mas um país tão pobre vai demorar. Não vai. Tudo o que interessa ao mercado financeiro acontece rapidamente. Porque é de interesse deles, eles precisam manipular essas pessoas. Quando saem pesquisas dizendo, nas camadas mais pobres o PT ganhou a eleição, nas camadas mais ricas o PT tem cada vez menos votos. Pense de outra maneira, nas camadas que não têm acesso à internet e à tecnologia, o PT ainda ganha a eleição, a esquerda ainda ganha a eleição. Nas camadas que têm acesso à tecnologia há mais tempo, que são os mais ricos, têm acesso à tecnologia desde muito antes da classe média, a esquerda tem cada vez menos votos. Então, para o mercado financeiro, sim, eles querem que as camadas mais pobres tenham acesso a essa tecnologia para que eles comecem a votar na direita, para que eles sejam manipulados a votar na direita. E muito, em parte, muito graças à grande mídia, que continua manipulando, continua mentindo, e aí depois reclamam como indivíduos, como corporação, esses indivíduos, eles fazem o que o patrão manda e continuam fomentando a extrema-direita, e fomentando a direita, e fomentando a pobreza e atacando a esquerda. Mas como indivíduos não funcionários, eles falam, eu presto solidariedade ao jornalista tal, nós temos que nos unir, blá, blá, blá. Gente, é tudo blá, blá, blá. Eu não... a essa jornalista, sim, porque ela sofreu um ataque muito baixo, e ela não era dessa trupe antipetista. Mas quando começarem Miriam Leitão, Noblar, Reinaldo Azevedo, Vila a sofrer ataque, solidariedade zero. Vocês apenas estão colhendo o que plantaram e continuam plantando. Vão colher muito mais no futuro. Infelizmente, nós aqui da esquerda tentamos defender a democracia, mas a mídia continua atacando a democracia. Se a esquerda não fizer alguma coisa nas redes sociais
rápido, vai ficar muito difícil. Então, fica aqui. Ó, o primeiro vídeo que eu falei sobre comunicação, que a esquerda tinha que mudar tudo, foi em agosto. Faz 6 meses. Mudou alguma coisa? Comenta. Vocês viram os partidos de esquerda, os parlamentares? Alguma coisa mudou para melhor na comunicação da esquerda nas redes sociais? Deixe seu comentário e, se eles não fazem, fazemos nós. Vamos aqui no canal, a gente está organizando e melhoraremos a comunicação do jeito que podemos. Não temos verba de partido, não temos verba para assessores, esse tipo de coisa que parlamentares, que o pessoal tem, mas a gente vai para cima da extrema-direita do jeito que der, com a arma que a gente tem, porque aqui, pelo menos eu e o pessoal que é inscrito no canal, que eu conheço, que eu vejo nos comentários, não tem nenhum covarde, a gente vai para a luta nas redes sociais e onde der. E se você também quer ir para a luta, se inscreve no canal. Se você já é inscrito e quiser ajudar, torne-se membro, tem o botão a partir de R$3 por mês e vamos para cima deles. Falou!